E aí, gente, como que vocês estão? Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho de como foi a minha entrevista na Cultural Care. Pra quem não sabe, pra poder começar o processo de au pair, a gente tem que fazer uma entrevista na agência que a gente escolher, pra eles poderem ver como que a gente é, né, saber um pouco sobre a gente e saber se a gente tem o perfil pra fazer esse intercâmbio. Também tem um teste em inglês pra saber se a gente tem um nível apropriado, se a gente vai conseguir se virar lá, né? Lógico que é um intercâmbio onde a gente vai estar estudando e vai estar aprendendo, mas também não tem como ir lá sem saber falar, sei lá, the books on the table, né? Porque, querendo ou não, você vai estar vivendo todos os dias com uma família americana. Então, pelo menos um pouquinho de comunicação a gente tem que ter, né? Mas é isso aí, eu vou explicar pra vocês como que foi. Eu tava super nervosa, fiquei muito nervosa com a entrevista, porque eu queria muito passar, né? E aí eu fui pesquisar na lupa do grupão do Facebook. E tem vários arquivos lá dando altas dicas de vários tipos de perguntas que eles podem fazer. Perguntas que eles podem fazer em inglês também. E aí eu fui estudando. Eles sempre fazem perguntas de emergência pra saber como que a gente reagiria. Eu estudei várias também. Mas mesmo assim você fica um pouco nervoso, né? Porque você não sabe como que vai ser no dia. Então você ainda fica daquele jeito. Mas eu senti que ia dar certo porque eu tava estudando, né? Então não tinha como dar errado. Aí eu cheguei lá na Cultural Care de São José dos Campos, né? Que eu moro em Caçapava. Então, a sede da Cultural Care é em São Paulo. E eles têm um representante em São José. E aí eu fui lá em São José pra fazer essa entrevista. Minha entrevista tava marcada pra 11 horas da manhã. Aí eu cheguei lá, acho que era 10h30. Aí eu fiquei esperando, né, super nervosa. Foi eu, minha mãe e a minha avó. E aí, na hora que a moça que foi fazer a entrevista comigo chegou, ela falou assim, a nossa entrevista vai ser mais uma conversa tal, vai ter uma duração mais ou menos de 1 hora. E aí, vamos lá. Eu falei, tá bom, vamos, né? Eu falei, não, vou mostrar pra ela que eu tô super confiante. Ela não pode ver que eu tô toda nervosa, né? Eu fui lá e foi super sossegado. Muito sossegado. Não parecia mesmo uma entrevista. Parecia que, tipo assim, a gente tava tomando café e trocando ideia, sabe? Ela perguntou de mim, perguntou o que eu gostava de fazer, como que era a minha família, se eles estavam me apoiando. Ela perguntou sobre a minha experiência com criança e tal. E aí, o que eu percebi? Eu achei que foi também sossegado, além de eu ter estudado, porque muitas das coisas que ela perguntou eram coisas que tem que ser preenchido no application. E como eu já comecei a preencher o meu application antes da entrevista, então tinha muita coisa que ela estava perguntando que eu já tinha uma resposta, porque eu já tinha colocado no meu application. Minha entrevista, eu acho que foi até das 11 da manhã até meio-dia e 10. A gente ficou só conversando. O meu teste em inglês foi super sossegado, porque depois que acabou essa entrevista comigo e com essa representante, ela ligou pelo tablet pra uma das moças lá da sede deles, lá de São Paulo, pra ela poder fazer o teste em inglês comigo. E aí foi super sossegado também. Ela se apresentou, perguntou quantos anos que eu tinha, o que eu gostava de fazer, tudo em inglês. Perguntou qual que era a minha série preferida. Aí a gente ficou conversando e tal. E aí chegou a hora da pergunta de emergência. Aí ela me perguntou o que eu faria se eu tivesse em casa cuidando de duas kids e as duas começassem a brigar por causa de um brinquedo. Eu falei que se eu tivesse em casa e acontecesse isso, eu iria conversar com elas e falar que elas tinham que dividir. E que se isso não funcionasse e elas não entendessem, eu ia falar, se vocês não conseguem dividir, então não vai ser o momento pra vocês brincarem. E eu ia tirar o brinquedo e guardar. Aí ela falou assim, que é isso aí mesmo e tal. E aí ela pegou e fez uma outra pergunta de emergência. Aí eu já fiquei nervosa já, porque eu achei que ia ser uma só. Aí ela foi e fez outra. Ela perguntou o que eu faria se eu tivesse andando com o carro da Host Family e eu não tivesse com as kids, eu tivesse sozinha e durante esse trajeto de eu andando com o carro, se eu sofresse um acidente, o que eu faria? Aí eu falei que eu ia ver qual que era a gravidade do acidente. E aí nessa hora eu fiquei super tensa também, porque eu não lembrava como que falava gravidade em inglês. Mas aí eu dei uma enrolada, mas aí eu lembrei depois. Aí eu falei que eu ia ver qual que era a gravidade do acidente, que se fosse uma coisa grande eu ia ligar pra polícia e depois ia comunicar a Host Family. E que se fosse um acidente pequeno, eu ia ligar primeiro pra Host Family pra saber como ela queria que eu agisse. Só que depois eu aprendi que a gente tem que ligar pra polícia de qualquer forma, porque
acidentes lá, essas coisas com carro são coisas que podem dar um BO enorme pra gente que é au pair. Então, eu aprendi já. Ainda bem que eu aprendi antes de ir. Mas aí foram essas duas as perguntas de emergência e aí que entrou o que foi super bom de eu ter estudado, porque essas duas perguntas que ela me fez, eu já tinha estudado. Então, basicamente, as respostas já estavam meio que prontas na minha cabeça. Eu não sabia que ia ser essa pergunta. Mas como eu já tinha estudado, eu já tinha trabalhado na minha cabeça a possibilidade dela perguntar isso. Então foi sossegado, porque eu não tava despreparada, né? Eu sabia o que eu iria falar. E aí foi muito... Nossa, ela foi um amor. Tanto a Ju, que foi a representante de São José, que teve a conversa em português comigo, quanto a moça que fez o teste em inglês. Um amor. Super carinhosas, super simpáticas, e eu gostei demais delas. Mas foi basicamente isso. A dica que eu dou pra quem for fazer essa entrevista é respirar fundo e estudar. Que tem vários e vários arquivos com vários tipos de perguntas que podem ser feitas. Se vocês quiserem, quem tiver interesse de fazer essa entrevista, vocês podem me mandar mensagem, pode me comentar no vídeo ou me chamar no Instagram, no privado, que eu posso mandar pra vocês. Ou se não, quem tiver também lá no grupão pode procurar lá, que foi por lá que eu peguei todos os arquivos pra poder estudar. Mas foi basicamente isso, eu achei que foi super sossegado, mais uma conversa mesmo, né, pra agência poder te conhecer melhor, saber como tá seu nível de inglês. Mas não é um monstro de 7 cabeças que eu imaginei que ia ser, e foi bem sossegado, na verdade. E é isso, gente. Essa semana eu tô bem surtadona, porque tá chegando a minha viagem, eu vou embarcar no domingo, então falta menos de uma semana, eu tô super ansiosa. Não terminei de arrumar minha mala ainda. Eu tô postergando isso demais. Mas eu vou arrumar. Quando eu chegar lá em Nova York, eu vou fazer vários vídeos pra vocês verem. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo ou algo que eu possa ajudar pra quem estiver no processo, ou tiver o interesse de começar esse intercâmbio, eu tô aqui à disposição, é só me chamar. E é isso, gente. Até a próxima.